Agradecemos pela audiência, começando o nosso Oncast aqui na TV Aldeia, nas principais plataformas digitais. Compartilhe este vídeo para que o maior número de pessoas possíveis venham assistir. Nós estamos no YouTube da TV Aldeia. Envie para os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, também familiares, para que as pessoas possam assistir o nosso Oncast aqui na TV Aldeia. O meu convidado de hoje é o professor Alex Mamute, da Mamute Team, que gentilmente atendeu o convite em estar aqui na TV Aldeia, em nosso estúdio, participando do nosso Oncast. Professor Alex Mamute, agradecemos pelo convite e fale para a gente como que nasceu a Mamute Team e de onde veio esse nome. Muito bem, obrigado, Giovanni, pelo convite. Foi um prazer, quero dizer que é um prazer, foi todo meu aceitar esse convite. Eu já esperava, assim, eu estava com uma ansiedade enorme para estar participando desse programa seu, eu sempre acompanho, é muito bom. Então, Giovanni, o Mamute, ele surgiu de uma brincadeira, na verdade, né? Eu cheguei em Aperibé em 2017, comecei com uma pequena academia, dando uma aula. Eu tinha inicialmente 8, 6 alunos e eu treinava também junto. Aí em um desses treinos, eu treinando, aí eu fazia muita força e tal, e de repente eu fiz uma inversão, que é chamada no jiu-jitsu. Aí o pessoal me chamou, rapaz, o cara fez uma força igual um mamute. Aí pegou, eu achei interessante. E por muita coincidência, né? O símbolo, né, do mamute é o mamute. Tem gente que acha que é um elefante, mas dá uma diferençazinha do elefante. E, assim, por ironia do destino, a gente tem a serra aqui da Bolívia, que simbolicamente faz lembrar um elefante, um mamute. Sim. E acabou pegando, aí ficou. Aí eu criei a Mamute Team. A Mamute Team tem quantos anos em Aperibé? A Mamute Team tem exatamente 8 anos. Não, desculpa, 9 anos. 9 anos. Qual a maior missão da Mamute Team dentro e fora dos tatames? Então, comecei, como eu disse, com aulas de Muay Thai para as pessoas, né, sair do sedentarismo, praticar uma atividade diferente, ao mesmo tempo uma espécie de defesa pessoal, e assim foi ganhando força. E a minha intenção sempre foi montar um time, né, para fazer parte de competições. O nosso objetivo maior sempre foi o MMA, né? Mas lá nós temos aula de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e o MMA. Então, o meu objetivo maior é resgatar essas crianças que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Muitas delas não têm uma oportunidade de ser um jogador de futebol, às vezes não tem um talento para ser um jogador de futebol, e às vezes ficavam em casa ociosas, sem saber o que fazer. Então a gente acaba revelando alguns talentos em outras modalidades. Então o meu objetivo sempre foi esse, montar um time onde a gente pudesse trabalhar socialmente, com as crianças, adolescentes e com os adultos também, é lógico, para estar fazendo um time forte. Como que o esporte mudou a sua vida? O esporte mudou minha vida literalmente. Eu comecei muito cedo, aos 14 anos de idade, né, por falta de repente, uma opção de outra atividade física, e eu me identifiquei. Aí, desde aí eu comecei a praticar, eu comecei no Muay Thai, comecei a praticar o Muay Thai, fui levando. Aí tinha outras atividades paralelas, como jogar futebol, entre outras. E eu fui crescendo, fui ficando adulto, tendo que trabalhar, arrumar um trabalho para estar sustentando o meu treino, e fui levando. Quando eu mudei para Peribé, eu tive essa sacada juntamente com a Aline, né, que é a minha esposa. Ela falou assim, cara, pô, você tem um conhecimento, você sabe treinar, sabe dar aula, por que você não monta uma academia? Aí eu falei, vou montar uma academia e vou investir nisso. Aí foi onde eu comecei a investir e mudou minha vida completamente, porque hoje eu vivo 100% da luta. As modalidades da Mamute Team. Nós temos lá o Muay Thai, que é um estilo de luta de origem tailandesa, né?
Como dizem aí no mundo da luta, é o estilo de luta de strike, né? Onde há muita trocação de soco, chute. Temos o jiu-jitsu, que é uma luta hoje, vamos dizer assim, que é uma das artes mais almejadas no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vai ter um lugar lá que tem uma pessoa dando aula de jiu-jitsu, porque ela é muito bom, te dá autoconfiança, autocontrole, defesa pessoal, você trabalha muito bem a mente, as coordenações motoras, é muito bom. E temos o boxe, que é o tradicional, né? O boxe inglês, todo mundo conhece, que é muito bom para a saúde também, faz muita movimentação, tem um cardio muito alto e qualquer um pode praticar, não importa a idade, a partir dos 5 anos, e não tem idade para. Não tem limite de idade, qualquer um pode participar. E tem o MMA, né? Que aí a gente faz um misto de todas elas e mais algumas outras, que eu não dou aula lá, mas a gente tem um conhecimento para estar ficando mais completo. O professor Alex Mamute, qual a importância do esporte na vida das crianças e jovens? Muito boa pergunta. Hoje eu digo para você, Giovanni, sem sombra de dúvida, é a maior ferramenta educacional na vida de uma criança. Ela seja uma ferramenta para uma atividade física, para controle motor, para autoestima e principalmente a disciplina, segurança, onde muitas crianças, às vezes, elas têm assim, uma dificuldade de socializar com outras crianças. E a luta, a atividade esportiva, a luta, a arte marcial, ela traz isso. Porque por ser um esporte coletivo, onde você tem que ter um time para estar treinando, então a gente faz esse trabalho. Eu tenho relatos de crianças minhas que mudaram assim da água para o vinho, tanto na questão física, tanto na questão de educação, disciplina em casa. Eu tenho depoimento de pais que falou assim, ó, professor, depois que meu filho começou a treinar, o comportamento dele mudou. E às vezes a mudança demora ou ela pode ser até um pouco mais rápido. Mas a mudança, quando a gente fala em todos os sentidos. Por exemplo, uma criança que costumava ter preguiça de levantar para ir para a escola, ela já levanta hoje com mais disposição. Tem um compromisso de horário. Por quê? Na academia, no horário das aulas, a gente tem um compromisso de chegar sempre 10 minutos antes, para não atrasar o treino. Então, isso acaba levando para a vida, porque eu acabo dizendo para eles, ó, quando você estiver numa vida adulta, tiver que trabalhar, você não pode chegar atrasado, você tem que chegar no mínimo com 10 minutos de antecedência. Na escola você não pode estar faltando, pedir permissão para você beber uma água, pedir permissão para você ir ao banheiro, você não pode fazer aquilo do jeito que você quer, chegar em casa, não deixar, né, as suas coisas jogadas. Os pequenos gestos vai fazendo a mudança, vai fazendo a diferença na vida dessas crianças. Agradecemos pela sua audiência. Esse é o nosso Oncast aqui na TV Aldeia. Hoje, com muita alegria, o nosso convidado é o professor Alex Mamute, da Mamute Team de Apelibé. E compartilhe este vídeo para que o maior número de pessoas possíveis venham assistir. Nós estamos no YouTube da TV Aldeia. Você pode enviar o link em sua lista de transmissão no WhatsApp para amigos, familiares, colegas de trabalho, para que as pessoas possam assistir o nosso podcast. Qual a orientação, professor, que você passa para os alunos além da luta? Como eu disse, é muito importante essa parte disciplinar. Essa parte, a orientação que eu passo para eles é o quê? É ter boa conduta dentro do tatame e principalmente fora do tatame. Porque muitas das vezes a gente tem alunos em academia que dentro do tatame eles são exemplares e às vezes por falta de orientação na rua eles não refletem aquilo que eles aprendem dentro do tatame. Então eu sempre oriento, assim, a gente sempre tem um bate-papo após todos os treinos, todas as aulas, a gente tem um bate-papo, sento com eles, converso, principalmente com os menores, né? Que estão naquela fase de transição de pré-adolescente para adolescente. Então, eu converso muito com eles essa questão disciplinar. E mostro para eles que eles são capazes de fazer o que eles quiserem, chegar a qualquer lugar que eles quiserem, através da luta. Obviamente, junto com o estudo, sempre paralelo. Lá na minha academia, todos os alunos, os meus alunos adolescentes, eles me apresentam o boletim escolar,
principalmente os competidores, e a gente faz esse trabalho juntamente com os pais. Eu vou tendo o feedback dos pais, como eles estão se comportando. Às vezes os pais chegam para mim, professor, ó, o seu aluno fez isso, fez aquilo, o que eu faço? Me pede orientação, eu converso com o Sim, aluno. muito bom. Né? A gente tem esse trabalho. Às vezes o pessoal tem a impressão que a academia, o professor antigamente tinha aquela fama de ser linha dura, de ser intocável, o que ele falar, tinha que obedecer. Se o professor falasse assim, ó, você vai, para ficar bom na luta, você tem que pular de uma laje de 3 metros, cair em pé, porque aí você vai estar preparado. Não é nada disso. Né? A gente, principalmente com o recurso que tem hoje, com a facilidade que a criança tem hoje de telas, então, para você tirar a atenção deles e voltar praticamente só para atividade física, é só com conversa, não tem jeito. Quais as maiores conquistas da Mamute Team até hoje? As nossas maiores conquistas hoje eu posso dizer que foi a gente, assim, principalmente, né? Conquista pessoal minha foi ter sido convocado para a seleção brasileira de MMA amador. Isso a gente está falando a nível nacional, que é um trabalho que a gente vinha fazendo há muito tempo, levando as crianças nas competições. E através desse trabalho, eu tive um aluno que é o Nicolas, né? O Nicolas Almeida, muita gente conhece, sabe do trabalho dele. Através desse aluno, a gente conseguiu chegar à seleção brasileira, juntamente eu como treinador da seleção brasileira, ele como atleta. Nós tivemos um 4º lugar no Mundial em Abu Dhabi. Foi um feito assim inédito para a gente que é daqui do interior, uma cidadezinha que tem pouco mais de 12 mil habitantes. Você levar um Sim. aluno, né? Uma grande vitória, uma grande vitória. conquista. Não tem título que. Sim. Né? E logo depois a gente teve uma outra oportunidade de estar participando do Pan-Americano no México, que foi espetacular. O Nicolas teve o resultado de 3º lugar, né? Então levou a medalha de bronze na categoria dele. E outros, assim, de mais relevância para mim foi essa conquista, né? De chegar ao topo, a seleção brasileira. Isso, para mim, não tem preço. Né? Mas também temos alunos ali, campeões da Federação Carioca, campeões de campeonatos mais próximo. A gente tem títulos importantes aí, mas assim, de mais relevância foi essas 2 convocações e essa medalha de bronze no México, do Pan-Americano. Parabéns pelas vitórias, pelas conquistas da Mamute Team, né, que vem crescendo, vem se destacando em Aperibé e em toda a região. Professor Alex Mamute, tudo tem um custo, né, tem algo financeiro. Né, sair do país, como você mesmo disse, competições em outros países. Como funciona essa questão de apoio financeiro da população e também dos órgãos públicos? Sim. Bom, muita gente acha que a gente é convocado para a seleção brasileira que tem uma certa regalia. Na verdade, a gente leva o título de convocado, né, da seleção brasileira, mas por ser uma convocação para a categoria amador, então a gente ainda não tem aqueles patrocínios que os profissionais têm. Sim. Né? Então, com isso, a gente conta muito com a ajuda do poder público e da população. Por exemplo, ano passado, nós fizemos uma campanha impressionante, todo mundo abraçou a ideia, inclusive a Prefeitura de Aperibé nos apoiou muito, nos levando para tirar passaporte, levando a gente para tirar visto, apoio também, né, financeiro através da Liga, apoio, assim, o que eu posso dizer, eles foram impecáveis com a gente, tudo que eles podiam fazer, eles fizeram, e a população abraçou a ideia, porque a gente fez almoço solidário, nós vendemos rifas, campanha na internet, vaquinha online, para a gente estar conseguindo custear essa viagem nossa, que não foi barata, foi uma viagem cara, porque hoje, para a gente ir para o Emirados Árabes, né, o custo da passagem aérea é muito alto. Na época, foi ano passado, né, nós pagamos, juntamente eu e o Nicolas, ficou um valor de R$19 mil. Para a gente que está começando agora, R$19 mil é muito dinheiro. Sim. E o Nicolas também, né, a família dele se empenhando para... Desculpa. A família dele se empenhando para nos ajudar também da maneira que dava.
Mas assim, sem um apoio da população, sem um apoio da prefeitura, especialmente a prefeitura de Aperibé, né? Eu sentava com o Roninho muitas das vezes pessoalmente e ele se empenhava, não, Alex, a gente vai, vamos movimentar aí, vamos ajudar. A gente fazia, ele não mediu esforço para nos ajudar, foi muito bom, foi muito. Sem eles a gente não tinha conseguido, não. Essa é a verdade. Tivemos apoio privado também, assim como. Eu posso falar o nome das empresas? Pode ficar à vontade. Assim como a ILO nos ajudou bastante, né? O nosso amigo Marcão, quero mandar um abraço para ele. Também da maneira que foi possível, nos ajudou. Tudo que foi solicitado, ele chegou junto. Tivemos apoio das lojas mais próximas, lá que são os meus alunos. A Lu Modas me ajudou muito. A loja 1, que é do meu amigo Juliano. Eu posso até esquecer de alguém, vão ficar bravos comigo aqui. Não fica, não. Mas vocês sabem, né? E assim, foi muito bom, muito bom. Difícil, não foi fácil, porque foram 2 meses de muita correria para a gente chegar no valor para a gente estar conseguindo. Tanto é que a gente comprou a passagem faltando 10 dias para o evento. Então, ou seja, foi um pouco arriscado, mas no final deu tudo certo. Importante que, né, a população em geral, os empresários, comerciantes, lojistas, as autoridades políticas, né, o prefeito Roninho, a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga. Isso, eu esqueci de falar da Secretaria de Esporte, juntamente com a Liga. Um abraço enorme aí para o meu amigo Mazinho, que foi fundamental, juntamente com o Robério, com o Ney. Mas o Mazinho também encarou de frente comigo aí e falou: Alex, estou junto com você nessa causa aí, vamos lá, vamos levar esse garoto. Esqueci de citar o nome deles aí. E o Marcão, né, da ILO, que sempre, né, é um apaixonado por esportes, sempre abraçando todas as práticas esportivas no município de Aperibé e também em todo o país. O professor Alex Mamute, agora há pouco você falou em relação às telas, né? Hoje, né, principalmente as crianças, né, estão muito focadas às redes sociais, ao celular. Qual o trabalho que a Mamute Team vem desenvolvendo ao longo do dia a dia para que as crianças possam se envolver em práticas esportivas? Eu usei, assim, eu tenho usado uma tática de inverso, né? Efeito rebote. Como que é isso? Usando o que eles têm na mão para chamar a atenção deles para a atividade esportiva. Ao invés de incentivá-los a assistirem desenhos, filmes, que hoje em dia está meio complicado, essas coisas, a gente vem fazendo um trabalho nas redes sociais para mostrar o quanto é legal a luta, a arte marcial, que eles podem estar usando até a própria tela deles para estar tendo mais incentivo e conhecendo mais as lutas. Então, por um lado, foi bom a gente ter esse acesso hoje na internet, que a gente consegue divulgar nosso trabalho. Sim. Então, a gente usa o quê? Se eles têm muito acesso à internet, aos acessos às plataformas, às redes sociais, a gente vem postando vídeos de luta, postando vídeos de treino, às vezes faz uma brincadeira ou outra dentro da luta. Então, isso acaba atraindo eles para a academia também. E os que estão lá dentro, já que quando entra na academia, a gente tem mostrado para eles a importância de ter esse limite de tela, esse limite de acesso, porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento deles, tanto no esporte, na atividade esportiva, quanto na escola. Porque se ele fica muito tempo no celular, ele perde horas e horas do dia, às vezes à noite, às vezes é um horário que ele já tem que estar descansando, ele está ali agarrado ainda, e muitas das vezes os pais não percebem, porque às vezes dormem primeiro que eles. Então a gente vem fazendo esse trabalho com eles, conversando bastante, e dizer que, atenção, os pais aí, que, por favor, não deixe de policiar os filhos de vocês, não deixe de fiscalizar, porque faz toda a diferença. Tudo tem um limite, nada de exagero. Não é para a gente cortar, porque infelizmente não tem como. Sim. Muitas das vezes a gente precisa, para ter essa informação, como está assistindo o OnCast aqui da TV Aldeia. Mas tudo tem limite, né? Acaba utilizando as redes sociais, o celular, até mesmo para divulgar, né, os trabalhos, as ações da Mamute Team e impulsionar outros jovens Exatamente. à prática esportiva. Exatamente. É engraçado que através do Nicolas, como ele o Nicolas hoje ele está com 14 anos, mas ele começou no MMA aos 13 anos.
de 12 para 13 anos. Muito pequenininho e a gente indo no Rio, lutando. E para ele chegar no nível que ele está hoje, foi muita luta. Mas ele incentivou muita criança a entrar na atividade esportiva, principalmente depois que ele foi para fora do país. Porque eles começaram a entender que eles também podem. Qualquer um Sim. pode. Mas a gente está usando o próprio Nicolas para mostrar, porque o Nicolas ele tem uma vida de atleta hoje. Ele estuda, tem um horário dele de estudar, ele tem um personal, onde faz o trabalho físico, o trabalho de preparação física dele, de fortalecimento. Ele faz um trabalho num estúdio de Pilates, lá com a nossa amiga Bárbara Blanc, Sim. que ela dá todo o suporte para ele. Tem um trabalho muito forte com um nutricionista, né, que é o nutricionista Lucas, lá se eu não me engano, ele é de São Paulo. Faz um trabalho online com ele, que é um nutricionista esportivo, né? A musculação, ele faz um trabalho personal lá com o Ragoso, que também é um patrocinador dele. E então ele tem a vida dele hoje regrada. Ele estuda de manhã, treina, faz o fortalecimento durante a tarde e à noite vai para a academia treinar. Isso de segunda a sábado. Então ele treina, descansa às vezes no domingo. E é importante a gente ter esse trabalho, fazer isso para chegar forte lá fora. Porque ele está chegando no nível de um atleta na verdade, ele já chegou no nível de um atleta de alto rendimento, né? Então, requer muito isso. Acho que às vezes tem que abrir mão de uma brincadeira, tem que abrir mão de estar na rua, Sim. tem que abrir mão de Muita disciplina. tem que abrir mão de uma tela de celular, não tem jeito. E através dele, um monte de criança está fazendo a mesma coisa. Então ele vem fazendo esse efeito. Ele vem arrastando um monte de gente com ele. Ele tem os fãs dele lá, a galera que segue ele, para estar usando ele como exemplo. Porque, poxa, se ele conseguiu numa cidadezinha pequena, por que eu não consigo? E todo mundo pode conseguir. Eu sempre dou espaço para todo mundo lá na academia. Eu falo para eles: quer lutar? Quero. Quer ser competidor? Quero. Então, se não seguir essa regra, você não vai chegar, não. Porque se não chegar agora no amador, vai chegar no profissional, não vai conseguir se sustentar, entendeu? O Nicolas acaba sendo um exemplo, né, de inspiração para os demais jovens, né, se envolverem com a prática esportiva. Exatamente isso. Hoje, eu até brinco com ele, eu falo assim, cara, você está tendo uma visibilidade enorme. O que você fizer lá fora na rua vai refletir no seu sucesso. Sim. Então, se hoje você é um exemplo bom, você tem que ter boas condutas. Porque se tem essa galera que está te seguindo, é porque eles estão se inspirando em você. Então, eu até falo com ele. Então, olha o que você faz, com quem você anda, onde você anda, qual o ambiente que você está transitando, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Muito bom, muito bom. Hoje a Mamute Team e a Piribé atende aproximadamente qual a quantidade, né, de crianças e jovens? Então, a gente também tem um projeto social. Sim. Que eu faço através da Ecoar, que é o Ecoar Futuro, né? É um trabalho impressionante que a Ecoar faz no estado do Rio inteiro. E a gente tem lá o Ecoar, então a gente atende hoje diretamente aí 40 crianças na turno e contraturno, né? Tem o treino de manhã e tem o treino à tarde, semana toda. E ao total, assim, eu tenho na minha academia, junto com as crianças do Ecoar, uma faixa aí de 80 crianças, assim, entre crianças e adolescentes. Então, né, a Academia Mamute Team também realizando um trabalho social. Exatamente. Através da Ecoar. O professor, qual a importância do esporte na vida das crianças e jovens para tirar das violência e das drogas? Eu acho que hoje, sem sombra de dúvida, o que salva uma criança, um adolescente no mundo do crime aí, de estar envolvido nesse mundo das drogas, é a atividade física, esportiva e principalmente a atividade da luta. Ela, como eu sempre digo, né, a gente faz um trabalho muito forte com eles, né? Eu faço trabalho com, eu passo vídeos, eu passo filmes, a gente faz um trabalho mostrando para eles o perigo que é de estar ficando vulnerável, né? Às vezes no local onde mora.
e tenta ocupar eles com atividade física, atividade de arte marcial. Então, hoje, sem sombra de dúvida, a maior ferramenta para você tirar uma criança das ruas e ela deixar de ser vulnerável, né? É a arte marcial. Essa não tem explicação. Ela muda. Porque, como eu disse, a atividade esportiva ela é muito boa. Ou seja, ela é essencial. Um futebol, um vôlei, um basquete. O pessoal tem feito queimado. Eu acho muito legal isso, muito legal. Sim, Mas ela não tem um poder disciplinar que a arte marcial tem. Então, a gente ensina valores aos alunos, principalmente de boa conduta, principalmente de comportamento. Né? Por quê? A criança, quando começa a treinar, ela vira uma ferramenta de luta. Ela aprende habilidades que, se não souber usar com cautela, ela pode causar até a morte de outra criança. Se pegar uma criança que não está preparada, pode quebrar um membro, pode facilmente acabar com a vida de criança. Então a gente tem que fazer esse trabalho muito bem feito, porque a gente acaba ensinando técnicas que elas acabam tendo muita segurança no que estão fazendo. Então, o trabalho de educação disciplinar faz a diferença nisso, diferentemente de uma atividade coletiva. Que eu digo, o futebol, essas coisas, porque o professor ali, o treinador, ele vai treinar o futebol. Ele vai treinar porque ele quer ver o resultado da equipe, ele quer ver o conjunto. Mas para fazer um trabalho socioeducacional, não tem como. O futebol, ele vai tirar, ele vai dar um lazer para as crianças. Atividade esportiva vai se tornar um lazer. sim. Mas educacional, na parte educacional não faz a diferença, é muito perigoso. A arte marcial não. A arte marcial ela tem que ter disciplina para estar participando. Ela tem que ter um bom comportamento para estar participando. Porque se ela não tiver um comportamento bom, não adianta, não vai ser um lutador, não vai representar uma equipe, não vai colocar uma faixa na cintura e ter a dignidade de representar aquela faixa que ela está segurando. Então, essa é a diferença do trabalho. Então, é muito importante, nas comunidades, a gente ter trabalho de artes marciais. Né? A gente está para começar um trabalho lá na Ponte Seca, também de um projeto social. A gente vai estar levando lá para a quadra das casinhas lá, para estar fazendo esse trabalho mais próximo deles também. E lá tem bastante, a gente tem bastante adeptos do jiu-jitsu lá e é muito legal. A gente está sendo bem aceito lá na comunidade. Muito bom. Então, é a Academia Mamute tinha o professor mudando, né? Formando atletas e mudando o caráter das pessoas. Esse é muito bom trabalho social que vem sendo desenvolvido no município de Aperibé através do ECOAR e agora, né, nos próximos dias, também na Ponte Seca. Professor, fale em relação à formação do atleta para as competições, né? Agora há pouco você falou a respeito das competições, mas como funciona essa preparação do atleta para as competições? Então, muitos atletas, muitos praticantes, eles chegam na academia com o objetivo de competir. Né? A gente abraça a ideia, porque o grande principal fator de um atleta competidor é a vontade de competir. Então, a gente não tem como forçar o aluno a competir. Isso é uma coisa que tem que partir do aluno. Aí, através dos treinos, a gente começa a observar, faz meio que uma seletiva para estar escolhendo os alunos certos para fazer a competição. Por exemplo, a competição de jiu-jitsu é uma. Eu sempre incentivo todos os meus alunos a competir, por ser uma arte assim mais segura para quem está iniciando. Porque o jiu-jitsu, você vai fazer uma competição de jiu-jitsu, se você chegar numa determinada posição, você não tem um risco de se machucar, porque tem uma arbitragem muito. Que faz uma arbitragem muito rígida e ela não deixa, ela preza a integridade do aluno. Então, o aluno mesmo, se ele se sentir ameaçado, ele dá o famoso 3 tapinhas e para a luta. Então, é diferente de uma Sim, competição de strike, onde tem muito chute, soco. Então, o aluno não tem tempo de se defender às vezes. Então, pode acabar sofrendo um trauma. Então, eu aconselho todos os meus alunos a praticarem o jiu-jitsu e estar competindo. Através daí, a gente vai selecionando os mais fortes, os que têm mais vontade e os que querem
se colocar à prova. Então a seleção é feita daí. A gente faz um treino pesado, a gente faz um treino duro, por mais que eles sejam assim crianças e adolescentes, mas o processo de treino é como se fosse um profissional, né? Obviamente com todo cuidado, com acompanhamento, às vezes de fisioterapia, acompanhamento de um profissional de educação física, sempre uma orientação para também não lesionar essa criança, porque como eles estão em fase de crescimento, o risco é grande de lesão. Então eu faço esse trabalho. A gente faz uma seletiva. Essa seletiva a gente acaba escolhendo os melhores e os que querem para estar competindo. Aí a gente vai procurar as competições mais, digamos assim, que não tenha tanta relevância para começar a dar rodagem nos alunos e assim preparando eles para uma competição maior, né? Hoje a gente está diretamente envolvido com a Federação Carioca de MMA. Toda a competição a gente leva os atletas. Essa última que teve no dia 26 do mês passado, 26 de abril, nós levamos 7 atletas, tivemos 4 campeões e 3 vice. Então, um resultado muito bom. Muito positivo. Muito positivo, para a gente sair daqui de Aperibé na dificuldade. Saímos daqui 3 horas da manhã, fomos de van, são mais ou menos aí umas 3, 4 horas de viagem. Chegar lá, lutar e depois vir embora, ele ainda ter um resultado desse, eles são heróis. Porque o certo é a gente um dia antes dormir, descansar, Sim. acordar, competir e vir embora. Mas, por falta de recurso, a gente não consegue fazer isso ainda. Então a gente vai no mesmo dia, sai mais cedo e vai, luta e vem embora. Essa formação de atletas, como o professor Alex Mamute disse agora, envolve outros profissionais. Sim. No caso, né, para que o atleta possa competir em diversas modalidades. Exatamente. Outros profissionais de outras artes. Sim. Né? A gente tem outro professor de jiu-jitsu, eu também sou professor de jiu-jitsu. A gente tem um outro professor de jiu-jitsu. Nós temos um professor de boxe, temos um professor de Muay Thai e a gente tem também uma ajuda muito forte de fisioterapia, porque para prevenção de lesão, recuperação, fazer uma liberação miofascial, fazer uma massagem no atleta antes dele competir, isso faz a diferença. A gente tem contato diretamente com profissionais da educação física que nos orienta muitas das vezes quais exercícios usar na academia para que não prejudique o atleta e fortaleça o que ele está fazendo. Então é muito importante ter um time todo envolvido e sem contar a parte nutricional também, que é muito importante. A nutrição faz a diferença demais na vida do atleta. Então ele tem que saber o que ele come, tem que beber água na quantidade certa, tem que cortar algumas coisas, como refrigerante, açúcar, doce, tudo que envolve... Não é tão fácil não assim, é tão né? fácil assim. Há um acompanhamento de vários profissionais, né? Há um processo de disciplina. Exatamente. Né? E para chegar ao atleta, para competir. Porque no final a galera só olha eles competindo, né? Exatamente. Mas não acompanha o bastidor. Então, o bastidor que é difícil. Nessa competição que teve dia 26, veio um atleta lá de São Paulo, lá de Bragança Paulista, o Rafael Churupita. Eu conheci ele lá no México, ele também foi para a seleção brasileira e o pai dele queria que ele lutasse essa federação do Rio. Aí falou assim, ô Mamute, eu vou mandar o Rafael para lutar a competição no Rio. Você me ajuda aí? Você recebe ele aí no Rio aí e tal? Que dia com a competição? Ele queria mandar o atleta um dia antes da competição para ele estar lutando. Eu falei assim, eu chamo ele de Mestrão, né? O pai dele. Ô, Mestrão, faz o seguinte, manda ele uma semana antes, eu vou receber ele na minha casa, a gente vai fazer todo o trabalho de preparação para ele. E assim ele fez. Ele chegou aqui, ficou uma semana aqui na minha casa, treinando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Fomos para o Rio, o resultado não podia ser outro. Ele foi, ganhou a luta assim, espetacularmente, foi uma das lutas mais bonitas e voltou para casa todo feliz. Muito Mas bom. ele teve que passar. Na verdade, ele não teve corte de peso, mas ele teve que manter o peso dele.
porque todos esses eventos eles têm a categoria de peso. Então, por exemplo, eu me inscrevi na categoria, um exemplo, 90 quilos. Eu não posso chegar lá com 93 e também não posso chegar lá com 86. Eu tenho que manter aqueles 90 quilos. Então, é um trabalho difícil. Às vezes, manter é mais difícil do que você perder. Porque você manter um atleta que tem que treinar muito e dosar o que ele tem que comer para ele não engordar e nem perder peso demais, aí que mora o perigo. Porque a maioria das vezes os atletas eles perdem peso. Então, o que vai fazer perder peso? É muito treino, fazer muito cardio, às vezes fazer sauna, fazer essas coisas todas para chegar num determinado peso. Agora, você manter um peso de um adolescente de 16 anos. Que é uma Coca-Cola, quer um lanche, quer uma pizza, quer batata frita. É o que eles comem. Exatamente. Aí você controlar isso e trabalhar isso na cabeça deles é um desafio absurdo. E só quem faz isso é o treinador. Apesar de ter um acompanhamento nutricional, mas quem está do lado do atleta, vendo o desenvolvimento dele, vendo o desempenho, é o treinador. Então a gente tem que fazer um trabalho de mentalidade muito forte deles. E graças a Deus, todos os atletas, os nossos atletas, eles têm uma mentalidade de vencedor. E eu, como eu disse, eu coloco na cabeça deles assim. Já pensou vocês lá no UFC? Aí eles ficam assim. Já pensei, assim, você acha que é impossível? Eu falei, não é impossível, não. Vocês estão muito mais perto de quem não está treinando. Exatamente. Aí eu falei assim, mas só que se a gente não tiver esse comportamento agora, quando você chegar na sua fase profissional, você vai ter dificuldade. Então é mais fácil a gente fazer isso agora, para quando chegar no profissional, ele vai ter base para sustentar aquela fase dele. E é isso que eu tento colocar na cabeça deles. Trabalhar a mente deles principalmente. Então, cortar doce, cortar refrigerante, batata frita, pizza, é difícil. Grande o desafio, mas tem dado certo, esse é o mais importante. Tem dado certo. Professor Alex Mamute, quais os próximos eventos e competições da Mamute Team? Bom, no próximo sábado agora, dia 16, vou estar levando 4 atletas em Friburgo. Eles vão estar disputando a Free Combat Challenge, que é uma competição de lutas casadas também, onde vai ter luta de jiu-jitsu e MMA. Então, nós temos 2 representantes no MMA, que vai ser o Miguel Azevedo e o Micael Oliveira, um na categoria até 60 quilos e outros 48. E a gente vai ter 2 atletas no jiu-jitsu, que é o Nicolas, que vai lutar o jiu-jitsu, e o Pietro, que vai lutar o jiu-jitsu também. E depois nós vamos ter uma seletiva da seleção brasileira em julho, que vai definir a seleção que vai disputar o Pan-Americano em setembro. Como o Nicolas ele foi medalhista ano passado, ele já está dentro da seleção, da vaga da seleção. Agora os outros eles estão em busca da vaga deles, então eles vão ter que passar pela seletiva. Então os próximos eventos nossos vai ser a seletiva em julho. Aliás, vai ter um evento Friburgo, sábado agora, dia 16, a seletiva em julho. E, aproveitando aqui a oportunidade... Fica à vontade. Em agosto, vai estar rolando a Mamute Combat. Eu ia te fazer essa pergunta agora há pouco. Assim, é um evento de lutas casadas que a gente vai estar fazendo em Aperibé. Um evento que ninguém nunca fez até agora. Vai ser um evento onde vai reunir atletas de altíssimo nível. A gente vai ter um chamado GP de faixa preta. Esse GP ele já está fechado, já está completo, com atletas assim de Friburgo, atleta de Campos, atleta de Porciúncula, atleta de Miracema, atleta de Pádua. Em grande batalha, eles vão se duelar ali na disputa de um cinturão e uma premiação de R$ 1.500. Então, ou seja, é evento assim para parar tudo e assistir. Um grande evento. Grande evento. Então, tem esse evento agora, né, que eu te falei, nosso compromisso vai ser o de sábado, aí tem julho e tem agosto na Mamute Team. E em setembro já temos o Pan-Americano também. Então a agenda já está bem... Uma agenda bem cheia, com vários eventos, várias competições. Porque tem que dar tempo do atleta se recuperar. Às vezes ele vai numa competição, ele faz uma luta dura, para ele competir de novo, tem que ter no mínimo aí, como ele é amador, no mínimo aí uns 20 a 30 dias para ele se recuperar, treinar, para estar bem de novo. Porque às vezes pode ter uma luta desgastante, então o atleta acaba se lesionando, às vezes se lesiona no treino, então a gente tem que ter um prazinho aí para estar dentro
para estar disputando as competições com um prazo confortável de recuperação deles. Professor Alex Bamuthi, existe preconceito em relação ao esporte de luta? E como vocês lidam com isso? Recentemente, acho que na mídia toda aí saiu um assunto aí, acho que saiu até no Fantástico também, no caso isso voltado na luta, né? A gente fala como um todo, a arte marcial, a gente não pode generalizar só uma modalidade, a gente fala em nome de todas. Sim. Aí teve o caso aí do pai do Mica Galvão, que é um dos maiores atletas do mundo na atualidade, e o pai dele, né, fez um time assim de campeões, mas só que por trás disso estava rolando, houve várias denúncias, né, relatos de adolescentes que foram abusados por ele. Então a gente passa por esse preconceito, a gente passa por isso, porque infelizmente tem muitos professores que eles são formados, digamos assim, professor formado no pódio. O que é o professor formado no pódio? É aquele professor, é aquele aluno, atleta, que vai nas competições e ganha tudo. Aí, conforme ele vai ganhando, o que os mestres fazem? Pô, ele ganhou tudo na faixa branca. Tá invencível. Vamos dar a faixa azul para ele. Aí vai, amarra a faixa azul para ele no tatame, no pódio. Aí ele vai na faixa azul, ganha tudo. Aí vai fazendo a mesma coisa. E ele vai subindo de graduação por conta de campeonato. Aquele atleta, ele ficou envolvido a vida dele toda em treinar apenas, para chegar na competição e ganhar. Ele não passou por aquele processo educativo, ele não passou por processo de formação de atleta, ele não passou num processo de graduação, onde para fazer hoje uma graduação, você tem que fazer uma graduação, você tem que passar por exame. Ele não passou pelos Ele estágios, não ele passa. entrou com a finalidade de ganhar. Preste atenção, não estou generalizando, Sim. mas a grande maioria é assim. Então, assim, eles chegam uma faixa preta muito forte na competição, mas com pouca base de aula. Aí, quando esse atleta decide, fala assim, agora eu sou faixa preta, não quero mais competir, já estou cansado, vou dar aula. Mas em que ele vai dar aula? Qual é o exemplo que ele teve de um professor que mostrou a qualidade, mostrou para ele a disciplina, o que é certo, o que é errado? Então, isso acontece muito. Infelizmente, isso acontece com frequência no mundo da luta. Então, a gente sofre esse preconceito porque quem não conhece, vê uma pessoa dando aula, acha que todo mundo passou pelo mesmo processo, enquanto, na verdade, não é isso. Então, tem esses professores, chamado professor, mas não são professores, que foram atletas, mas não teve aquela disciplina de um faixa preta, que tem todo o processo. Ele não chegou no exame de faixa preta, fez todo o procedimento para ele pegar a faixa preta, então ele simplesmente foi graduado num pódio. Então, você consegue entender a diferença de um aluno que é formado certinho, desde a primeira faixa, passando por exame, fazendo os exames, tendo esse conceito, vendo o professor dar aula, vendo o professor com as condutas do professor. Então, esse cara, ele vai dar uma aula muito melhor do que aquele que chegou sendo campeão do mundo. Então, recentemente teve esse caso de abuso e, através disso, a gente tem muito preconceito. Por exemplo, se você tem uma filha, a sua filha tem interesse para participar de jiu-jitsu, fazer uma aula de jiu-jitsu, aí você vai e olha uma reportagem dessa, você vai pensar 2, 3 vezes antes de botar sua filha. Por quê? Pô, se um cara que é renomado, mundialmente conhecido, fez isso com uma criança de 16, eu falo criança, Sim. Criança de 16, 17, 12, 13 anos, imagina uma pessoa que não é conhecida, como é que a gente vai saber a índole da pessoa? Então a gente sofre esse preconceito e a gente tenta quebrar isso o tempo todo, mostrando no dia a dia, tendo a oportunidade de estar falando isso num programa, porque tem que fazer isso aí para frente. Então a gente sofre esse preconceito. Grande parte, né, sofre pela minoria, tá? É pouca, é pequena a galera que fez isso ou faz isso, mas acaba atrapalhando a grande maioria da galera que trabalha sério. Então, às vezes, a gente passa por esse preconceito. Tem um preconceito também assim, não vou botar meu filho na arte marcial que ele vai ficar mais agressivo. Porque, às vezes, a criança é muito agressiva, já natural, assim, agitada. Sim. Aí os pais têm esse preconceito.
Ah, não vou botar meu filho na luta, não. Se ele não luta, ele já arruma briga, né? Qualquer um, discute, vai no futebol, briga, vai não sei onde briga. Se eu botar na luta, ele vai ficar mais agressivo ainda. Aí que mora o segredo. Quando essa criança entra numa luta, numa arte marcial, ela começa a entender que aquilo ali não tem nada a ver com agressividade, e sim com técnica. Às vezes, muitas das vezes a criança entra na luta falando assim, ah, eu sou bom de briga. Aí vai fazer um treino com uma pessoa que já está treinando, já tem técnica, essa pessoa vai e domina a criança, bota ela numa posição que ele acaba se frustrando. Então a gente tem esse trabalho que a gente faz com os pais. Seu filho precisa de educação, precisa de disciplina, seu filho é muito valente, coloca ele na arte marcial. Isso vai fazer toda a diferença. Ele vai deixar de ser agressivo, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de arrumar problema com alguém. E na minha academia a gente tem um lema. Tudo que aprende na academia tem que ficar na academia. Não é para sair brigando na escola, não é para discutir com qualquer um. Às vezes é melhor passar por covarde do que ser um valente. Então eu falo assim, hoje vocês têm uma ferramenta. Eu estou ensinando a vocês uma arte. Vocês vão usar essa arte para se defender. Como que a gente defende? Se vê uma pessoa para te agredir e se você consegue dominar essa pessoa, você não tem que bater nessa pessoa. Você tem que mostrar para essa pessoa que fala assim, ó, ou você para, porque eu posso te machucar. Isso é a arte marcial. Isso é o domínio. É o que vocês aprenderam. Agora, se eu souber que vocês estão brigando por qualquer motivo, eu entrei para defender meu amigo, aí bater, tá fora da academia. Eu expulso da academia. Eu já teve relato de aluno que eu tirei da academia por conta disso. E aluno bom que tinha um futuro promissor. Mas dentro, foi aquilo que eu falei. Dentro do tatame era uma coisa e fora era completamente diferente. Aí eu tive, assim, eu tive que... Doeu meu coração, mas eu tirei ele da academia. O que me chama a atenção, nós estamos até com nosso tempo um pouco avançado, mas nós vamos finalizar daqui a pouco o nosso podcast, que o trabalho que a Mamute Team vem realizando, vem executando, né, na área esportiva, vai muito além do tatame, muito além ali do espaço físico da academia. Há um acompanhamento diário, né, no dia a dia dos atletas, dos alunos, em todas as áreas, na alimentação, na prática esportiva, na área educacional. Exatamente. Eu falo com eles, cara, eu não estou perto de vocês direto, mas eu sei tudo que vocês estão fazendo. Por quê? A galera me conhece. Então, tudo que acontece, às vezes a pessoa vem e fala comigo. Ó, professor, eu vi seu aluno lá, tal, assim. O seu aluno fez algo na escola, aí chega até você. Chega até mim, aí já sabe. Aí eu sento para conversar, eu vou procurar saber também o que aconteceu, tudo direitinho, para não tomar atitude precipitada. Então a gente faz esse trabalho. Então eles acabam ficando inibidos, eles ficam assim, pô, o professor sabe de tudo, então tem que tomar cuidado. É assim que eu faço esse trabalho. Tem que ser com cuidado, minuciosamente, para não ter injustiça com eles também, entendeu? Mas a grande parte, eles são muito comportados. E eu prezo muito por isso. Comportamento é essencial. Eu falo com eles assim, ó, quem luta, não briga. A briga é diferente da luta. A luta é dentro do tatame, do ringue, do octógono. E a briga é essa briga que a gente vê aí, discussão, agressão física, verbal, isso é briga. E isso eu tô por fora, a gente quem luta não briga. Eu quero agradecer ao professor Alex Mamute, da Mamute Team, de Aperibé, que gentilmente atendeu o meu convite em estar aqui na TV Aldeia, participando do nosso Oncast, né, um bate-papo muito bom, frutífero, e eu tenho certeza que teremos outras oportunidades, né? Estamos com o tempo um pouco avançado, mas, o professor, para a gente finalizar, fale um pouco a respeito da sua academia. E eu observei, né, eu posso estar equivocado, mas o professor pode me corrigir, que quem não tem condições financeiras pode participar através do ECOAR. Sim, isso, sim. Nossa academia, ela é situada ali na rua Paulino Fonte, da Silva Ponte, conhecido como Morrinho de Sabão, número 73. Sim. Tá? Ao lado da casa do falecido Paulo Bairral, né? E é aberto, né? Quem quiser ir lá conhecer, fazer uma aula experimental. Se não tiver condições,
vai fazer pelo projeto. Aí os horários do projeto é só procurar a gente lá que a gente informa os horários do projeto. E, assim, eu aconselho, atenção pais, tira seu filho da tela, leva para fazer uma aula experimental, porque às vezes ele tem um talento e você não sabe. É muito importante a gente estar frisando isso. Outra coisa, eu te deixar um recado rapidinho aqui também. Quero aproveitar a oportunidade para falar do nosso evento, que eu comecei a falar. O nosso evento vai ser um evento de luta casadas, onde teremos 80 lutas casadas e mais um GP com 8 atletas. Né? Essa luta casada vai ser para valorizar o jiu-jitsu na região. Então, tá vindo atleta da região inteira para estar competindo no nosso evento. É um formato diferente que até hoje não foi feito e a gente vai ser um espetáculo. O que é uma luta casada? A luta casada é assim, um atleta se inscreve, ele tem um cartel de lutas. Ele tem, vamos supor lá, o Nicolas de Almeida. Ele participou de 8 campeonatos. Faixa laranja, pesa 57 quilos. Eu vou achar um atleta com um cartel parecido com o dele, que tem aproximadamente de 5 a 8 campeonatos, com a mesma faixa e com o mesmo peso. Aí a gente casa essa luta. Aí, ou seja, pega os 2 melhores ali e faz uma luta casada. E essa luta casada é valendo o cinturão. O atleta que ganhar leva o cinturão e o outro leva uma medalha de vice-campeão. Então, por isso que é um evento de luta casada. A gente casa as lutas de 1 a 1 e para estar fazendo esse duelo. Aí, esse evento vai ser muito interessante, porque além das lutas, a gente vai ter um show de banda, vai ter uma banda de rock, que é a banda Shifter, que vai estar fazendo um show ali pra gente. Vamos ter uma cantina, vai ter a apresentação dos atletas, vai ter música de entrada, vai ter um árbitro oficial da CBJJ e da IBFFJ, IBFJJF, muito, muito, muito profissional, um cara que roda o mundo inteiro para ter uma arbitragem justa. A gente vai ter o nosso staff. Contamos também com a cobertura aí da TV Aldeia. Né? Desde já deixando o convite. Eu agradeço pelo convite. Porque vocês têm uma audiência absurda. O trabalho que você vem fazendo na cidade faz a diferença, muita diferença na nossa vida, principalmente dos atletas. E pedir os empresários aí que queiram estar patrocinando o nosso evento. Vai ter sua marca divulgada em nossas redes sociais e, com isso, a imagem também, né, vai estar sendo colocada no dia do evento lá, através das mídias, através das fotos, dos banners. É muito importante o apoio dos comércios, dos empresários que queiram nos apoiar. Tá? Agradecer também, Giovanni, esse trabalho em nome de todos os faixas pretas da região, em nome de todos os professores da região. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tem assim uma rivalidade em outra academia. Não tem. Eu estou aqui representando, acho que a grande parte dos professores que vem fazendo um trabalho excelente a Peribé, não somente a Mamute Team, mas nós temos outros professores que fazem um trabalho excelente também no que eles se propõem a fazer. Então eu estou em nome aqui de todos, né, agradecer e, mais uma vez, obrigado mesmo de coração por essa oportunidade. E vamos para cima. Conto com vocês lá no nosso evento. Mamute Combat. Muito bem, eu agradeço a você pela sua audiência. Compartilhe este vídeo para que o maior número de pessoas possíveis venham a assistir. Agradeço mais uma vez o professor Alex Mamute, da Mamute Team, participar do nosso Oncast aqui na TV Aldeia. E até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus.